Fala galera, beleza? Mais um podcast animadíssimo para você. É isso aí, não esqueça de compartilhar nossos vídeos, do sininho, não esqueça também de deixar o seu comentário, ele é muito importante. Em cima disso nós temos as nossas métricas e vamos saber o que você está gostando. Deixe seu like. Tem um like, né? Deixe seu like. Não esqueça do like também, viu? É muito importante. Isso aí, o assunto hoje é um assunto muito importante, muito interessante para a sociedade toda. Vamos falar de finanças e de cooperativismo com Claudemir Salmória, do Sicoob. Tudo bom, Claudemir? Tudo ótimo, que bom, é uma satisfação, Alexandre, Daniela, estar aqui com vocês, toda a família PerenhaCast aí. A gente tem essa oportunidade de estar compartilhando um pouquinho do cooperativismo com toda a sociedade. E esses momentos são especiais para que a gente possa fazer essa divulgação e socializar muitas informações que hoje ainda não chegam para as pessoas. E a oportunidade que vocês estão dando é maravilhosa. Bacana. Maravilha. Hoje a gente está muito preocupado. Hoje é informação. Levar o nosso público, a galerinha ali gosta de saber das coisas, entendeu? Então a gente vai... Só aqui, eu e Daniela sempre cultivando, vai aqui, ó, só parando as informações e vamos que vamos. E vamos pelo início, né? Vamos saber de onde é o Claudemir, se é de Cuiabá mesmo, cuiabano? Vamos lá. Eu até falava um pouquinho com a Dani, né, se ela me permite chamá-la, da história um pouquinho do Claudemir, né? Eu me considero já um mato-grossense de coração. Estou com 49 anos, mas há 42 anos já no Mato Grosso. A família veio naquele momento de migração, né, sou do Paraná, de Santa Helena, e a família veio em 81, então buscar aí as oportunidades no estado do Mato Grosso, e foi lá para a região de Juína, no interior do estado, né? Então me considero já uma pessoa mato-grossense aí de coração, um estado que me acolheu muito bem. Tem algumas passagens aí em algumas cidades do estado, né, pela atividade, já tive a oportunidade de conhecer várias regiões do estado e acompanhar o crescimento e a pujança que esse estado, principalmente levado aí pelo agronegócio, que é a nossa fortaleza, e a nossa aptidão, que é de produzir alimentos. Ah, que maravilha. Então você chegou em Juína, você começou por Juína. Isso. Já foi para a área do banco, cooperativismo? Em Juína, né, cheguei com 6 para 7 anos na época, né, em 81. Já estava guardando dinheiro. E uma das primeiras atividades, assim, né, com criança, eu tive várias passagens bacanas que eu gosto de cultivar, principalmente que essa turminha nova hoje, né, naquele tempo, e acho que vocês também a vivência, né, pegar e até um exemplo do seu pai, que tive a oportunidade de assistir lá a passagem de vocês aí com o podcast do dia 8 de maio, assim, tem histórias muito legais, né? Então, assim, trazer um pouquinho, de uma maneira rápida aqui, mas um pouquinho da história do Claudemir. Das primeiras atividades minhas lá com 6, 7 anos, né, então, era vender picolé, né, fazer, aquela época a turma chamava de capinar quintal, né, fazer cerca de balaúça, que era coisa maravilhosa naquele tempo, né, que a madeira tinha em abundância, né, na região. Então, assim, foi as primeiras atividades minhas. E onde eu comecei a aprender o empreendedorismo, né, e realmente sociedade, foi fazendo um trabalho que era de cuidar de jardins. Olha que bacana. Olha que legal. Então, ali, né, estudava e nos intervalos, né, fazia, né, metade do período, né, vamos dizer assim, do dia, fazia essas atividades. E ali comecei a entender um pouquinho do mundo da comunicação, que era o boca a boca famoso, né? As pessoas começavam a indicar e tal, e quando eu vi, eu já tinha uma bela clientela. E no mundo financeiro, eu tive a oportunidade de entrar em 89, na época do Bamerindos, depois da HSBC. Então, nós estamos falando aí já de 34 anos, né, no mercado financeiro, onde desses 34 anos eu tive a oportunidade de 13 anos no mercado privado, Bamerindos HSBC, e 21 anos hoje já no cooperativismo de crédito, onde me apaixonei, e a gente brinca um pouquinho, Dani e Alexandre, assim, que quem entra no cooperativismo dificilmente sai, porque é apaixonante e o sangue se torna verde da cooperação. Legal. É verdade. E 21 anos de cooperativismo, então vamos falar sobre cooperativismo, né? E o que é o cooperativismo financeiro? O que são essas cooperativas de crédito? Você poderia explicar mais para a gente? Claro, são uma satisfação. Bom, o mercado financeiro, né, montado com instituições públicas e privadas, né? Se a gente dá exemplo de públicas, né? Aí nós temos aí no Brasil, Caixa, sim, né? Privadas, a gente vai para o Bradesco, né? Santander e demais. E o cooperativismo, ele vem de uma vertente muito forte, né? Vamos falar assim, já de século, iniciado lá em 1902,
né? Hoje é a cooperativa pioneira, lá que é oriunda do Sicredi, por um grande pensador, o padre Teodoro Amistad, que trouxe, né, esse desenvolvimento para o país. Então, ali nasce o cooperativismo de crédito na região, no Rio Grande do Sul, e de lá para cá a história tem várias passagens, vários ciclos, como todo segmento, né? Então, o cooperativismo vem numa ascensão. Quando ele chega ali na década de 80, 70, 80, ele começa, por questões de legislação e tudo mais, quase sucumbir, né, no insucesso do segmento. No entanto, como o cooperativismo tem uma essência muito forte, que é de se reinventar, de se inovar, ali na década de 80, 90, ele começa a fazer algo que sempre esteve em seu princípio e nos seus valores, que é a cooperação, Alexandre. Ele começa a se unir entre as cooperativas e formar os sistemas cooperativos. Entendi. E aí é onde a força, né, a união faz a força. E de lá para cá, tem adventos muito importantes no cooperativismo de crédito, em especial, que é um outro momento, né, pós esse que eu trouxe, um momento muito importante do desenvolvimento cooperativo, onde ele começa a ser protagonista mesmo no mercado financeiro nacional, quando são constituídos os primeiros bancos cooperativos, que foi ali em 95, 96, que cria-se então o Banco Cooperativo Sicredi, né, e o Banco Sicobi. Então a gente começa a ter ali, vamos fazer uma liberdade institucional para atuar no país de maneira pontual. Não que antes não era importante, era atendido, né, através de outras instituições financeiras, mas tinha as limitações. Então, como legalmente as cooperativas elas não podem acessar, por uma questão de legislação, diretamente o mercado financeiro, elas precisavam de uma instituição bancária, um banco comercial, para fazer acesso ao mercado financeiro. E nessas constituições, então, do Banco Sicobi, foi onde começa a transformação do cooperativismo do Brasil. Que bacana. Que legal. Você falando aqui, eu lembrei de algo que aconteceu na minha vida. É interessante. Tinha um padre chamado Padre João Remy, que ele era da Comaju. Padre João. Conheci ele pessoalmente. Um ícone no cooperativismo do Mato Grosso. E sabe como que é a minha história com ele? Interessante. Meu pai, não lembro se ele trabalhou com o padre, o que foi, e meu pai me chamou para ir para o interior com o padre, que ele ia num local que onde tinha as pessoas, estava fazendo plantação e tudo. Eu era novo, tinha acho que uns 12, 11 anos. E eu lembro que nós entramos no Monza desse padre, e esse padre, gente boa demais, conversava demais, e ele corria, eu ia no banco traseiro do Monza, assim, segurando. E aí, meu pai era meio cagão e falava assim: padre, o senhor não tem medo, não? Eu nunca esqueço disso. Seu Itamar, fica tranquilo, mano. Você que ia entrando nas curvas. E ele entrava assim em alta velocidade nas curvas, né? Meu pai falou assim: mas não tem perigo, não? Ele falou assim: nossa, Itamar, fica tranquilo. Deus está protegendo. Meu pai falou assim: mas será que não ficou lá pra trás, não? Eu nunca esqueço disso. É uma história dele também, ele de Jucimeira, né? E a família, e os irmãos, né? Então, tem assim, são pessoas marcantes na sociedade, de apoio, de voluntariado, né? De solicitude. Então, você falando do Padre João, como é bacana, né? A gente está aqui no bate-papo e conhecendo as histórias se correlacionam. Já que nós entramos um pouquinho dessa descontração, e Deus me perdoe o Padre João hoje, né? Lá no plano espiritual, mas ele deixou um legado muito bonito aqui na passagem terrestre, vamos colocar assim. E você falando dessa história de correr, né? E ele gostava mesmo. Eu trabalhei com ele, inclusive, ali morava em Rondonópolis e atendia a região de Jucimeira, junto com ele, a cooperativa na época. Na época era o Sicredi Vale de São Lourenço. E aí tem uma história mais ou menos assim, só que era com a PRF. Aí o bicho pega, né? Ele corria, e ele acho que passou numa dos momentos lá de barreira, alguma coisa, numa história passada, não sei se você é extremamente fidedigno na história, Alexandre, mas assim, é bem engraçada essa história. Porque ele, se a gente pegar na região assim, ele é uma pessoa idolatrada ali por tudo que ele fez pela sociedade. E você trouxe essa questão da velocidade, ele passou e nem a PRF conseguiu pegar ele. Ele foi parar lá em Jucimeira, na casa dele. Só que logo depois a PRF parece que chegou atrás dele um pouquinho da história, né? Não sei o que, aquela situação toda que imagine, né? E aí a história se resume mais ou menos assim, né?
o pessoal ali e tal, a sociedade chegou junto, Padre João, não, Padre João, você não mexe não, mas eu assim, né? E o cara disse que pediu, né, um reforço aqui e tal, tá, mas quem quer? Não, é o tal de Padre João. O pessoal, não, deixa quieto, não mexe com o Padre João, deixa lá. Ele é uma pessoa, então assim, nessa linha de velocidade, ele era assim mesmo, extremamente corria, né? Demais, e você trouxe a sua história, me remeteu essa passagem, né? Um pouco icônica, vamos falar assim. Não, ele é uma figura, eu lembro, as pessoas adoravam ele. Ele foi rezar uma missa embaixo de uma tenda. E eu lembro que também ele pilotou, porque do jeito que ele tava levando era um Bandeirante, Toyota Bandeirante. Rapaz, chacoalhava mais do que água de coco batendo lá e jogava dali. E ele era bom mesmo, o cara mandava muito. O João, com o apoio que ele teve, né, era alemão, né, inclusive. Alemão, na história um pouquinho do cooperativismo no estado do Mato Grosso, ele foi uma das pessoas, né, dos percussores que nesse momento da união das cooperativas, né, teve aquela saindo da individualidade, né, que era o desafio ali, que eu comentei um pouco tempo atrás, né, ele foi uma peça muito importante para o cooperativismo de crédito no estado do Mato Grosso, porque foi pessoas que ele foi alguns links, inclusive, trazer recurso externo para apoiar o desenvolvimento, né, da Alemanha, para apoiar o desenvolvimento do cooperativismo de crédito, em especial aqui no estado do Mato Grosso. Fora outros, como você já falou, né, o ícone ali como a Comaju, que foi idealizador, apoiador, que é hoje uma grande empresa que apoia muito ali na bacia leiteira, né? Então, assim, ele tem uma história marcante e certamente ele cumpriu a missão dele aqui. Que legal. Que era de apoiar e ajudar a sociedade. Sim, com certeza. Fico feliz. Com certeza. E então a gente vê que as cooperativas, elas começaram com padres, com pessoas que queriam ajudar. Essa, acho que para mim, é a raiz da cooperativa, né? O cooperativismo, ele funciona justamente com isso, que é a união de pessoas, né, com interesse comum em prol da coletividade. Então, assim, os padres trouxeram, né, esse modelo da Alemanha na época, né, para o Brasil. Então, isso foi muito importante porque hoje a gente vê a força do cooperativismo. E ele está alicerçado exatamente nisso, Alexandre, que você está trazendo, né? A cooperação. Então, ele vem como uma alternativa de inclusão social, de inclusão financeira, né, para as pessoas menos favorecidas. Vamos falar financeiramente, o cooperativismo sempre foi uma grande alternativa. E aí a gente tem histórias aqui maravilhosas para compartilhar. Se eu posso trazer, por exemplo, na pandemia. E isso é natural do modelo cooperativismo de crédito, né? Nos momentos de mais dificuldade econômica, o que o mercado tradicional, né, geralmente os bancos públicos e privados, eles fazem? Eles fazem um processo de retração. Deixa eu fechar a torneira aqui, risco, aquela coisa toda que tem. E é onde o cooperativismo mais cresce historicamente. Por quê? Porque ele é uma entidade que está ali do lado da sociedade e aonde o associado, o cooperado, ele tem um papel muito importante que as pessoas precisam conhecer. É diferente de uma instituição pública-privada, eu costumo dizer assim, que você tem uma relação ali, Alexandre e Dani, apenas comercial. Esse é seu vínculo. No cooperativismo de crédito inicial ou no cooperativismo, você desenvolve dois papéis importantes. Você tem um vínculo comercial, mas você tem um vínculo como dono do negócio. Então, isso fortalece, entre outras características que a gente vai, no decorrer do bate-papo aqui, trazer, falar um pouquinho dos diferenciais também do cooperativismo, que são muito importantes. Mas o cooperativismo ele só se fortalece e ele só cresce justamente por isso, né? Pelo voluntariado, pela cooperação, pelo modelo que é constituído, né, de uma sociedade coletiva. Eu conheci o cooperativismo financeiro, né, esse sistema, quando eu trabalhava no Sistema S, na Federação da Indústria, em 90 e alguma coisa. E lá criou-se, né, vamos montar um banco do Sistema S. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E como eu trabalhava no jurídico, é óbvio que me colocaram lá na diretoria. E eu fui estudar para saber o que é. Então, assim, é interessante porque nós não somos só... Eu sou cliente e associado, nós não somos só cliente, né? Cliente ali, lá na boca da gerência. Mas nós somos sócio, associado. Então, assim, tem um dedinho nosso lá, né? Então, assim, tem um zelo maior do que só ser um cliente de um banco privado, né? Então, esse zelo, porque o dinheiro é meu. Aonde ele está sendo empregado? Então, assim, é interessante porque eu participava das assembleias. Parece chato,
mas é um balanço da sua própria empresa. Exato. Entendeu? Então, assim, eu hoje, enquanto empresária, empreendedora, tenho balanço das minhas empresas, vejo a importância de participar de uma assembleia, de uma associação, porque é o seu dinheiro que está sendo investido, aonde ele está sendo investido, né? Para que finalidade está sendo investido, seja despesas correntes, né, que tem toda empresa, como outros tipos de investimento, inclusive investimentos sociais, porque o cooperativismo também faz os seus investimentos sociais, né, de ação social. Você traz uma oportunidade aqui da gente conseguir socializar uma informação fantástica, que é esse momento que você falou da prestação de contas, né? O cooperativismo, ele tem todo ano, né, a necessidade de vir prestar conta, que é apresentar os resultados do exercício anterior, né, para os seus associados. E aí começa assim, um diferencial fantástico, Alexandre e Dani, que a gente já está falando de cooperativismo de crédito, né, e a gente já começa a trazer um pouquinho das vantagens. Quando você está numa instituição público-privada, ela vai buscar o quê? O retorno, geralmente, né, as privadas, o maior retorno de capital. O que tem de errado nisso? Nada. Ela é constituída dessa forma. Enquanto você fala dos seus sócios, né, vamos falar assim, ele quer buscar um maior retorno do seu capital investido. Só que aí ele traz isso e aplica onde você tiver essa melhor condição no cenário nacional. Sim. Geralmente nas grandes centros, né, se a gente parar para pensar nos grandes centros financeiros, a gente pega São Paulo, Minas, Rio, né? Quando você vem para o modelo cooperativista, em especial o cooperativismo de crédito, você começa a trazer as pequenas grandes diferenciais ou pequenas grandes diferenças de como o modelo é constituído, Alexandre. Então, quando você fala de prestação de contas, uma das grandes vantagens do cooperativismo é o quê? Tudo aquilo que ele gera de riqueza ou de resultado fica localmente. E aí eu não estou falando localmente, né, estadual, não, eu estou falando localmente na cidade, mesmo na cidade. Talvez, por exemplo, dar um exemplo onde nós estamos chegando hoje lá. Não tem nenhuma instituição financeira com agência. Figueirão, por exemplo. Tem os postos de atendimento avançado, aquela coisa toda lá, né? Tem do Bradesco lá, se eu não me engano, Banco Brasil. Mas é Figueirão, no Mato Grosso do Sul. Mas é uma região, uma cidade com 3.600 habitantes. Cidade considerada pequena, né? Vamos falar assim, em termos de habitantes. Mas o cooperativismo está indo lá. Por quê? Porque ele não comunga apenas do aspecto econômico, né? O retorno de capital. Ele comunga também no trabalho social de inclusão financeira. E aí, o que eu estou querendo trazer com esse exemplo, trazendo Alexandre aqui? Tudo que gerar de riqueza naquela cidade fica lá mesmo. Essa é a grande diferença. O modelo é constituído assim. Então, tudo que gera de resultado, geração de recursos, a empregabilidade de recursos de crédito, a captação, todo esse retorno fica ali para a sociedade. Então, eu vou te dar um exemplo aqui de um dado econômico. Porque uma coisa é importante, Alexandre e Dani, assim, as pessoas confundem um pouquinho muito, posso falar até bastante, o cooperativismo, eles pensam muito assim, eu não tenho que ter resultado. Eu gosto de falar isso porque a gente vive no mundo capitalista. Sim. Não tem como ser diferente. Se eu pegar lá um orçamento familiar, final do mês, a receita tem que ser maior que a despesa. Com certeza. Eu vou chegar no momento, eu vou entrar em colapso. Sim. No modelo cooperativismo, de qualquer organização, ou de qualquer corporação ou empresa, ele também tem que ser assim. E aí, às vezes, as pessoas confundem muito. O cooperativismo não tem que dar resultado. E eu costumo desmistificar isso, né, nessas oportunidades, porque ele tem que dar resultado. E não importa o tamanho do resultado que ele chegar no final do ano. Porque ele tem que pensar em crescimento, em perenidade, ele tem que ampliar seus negócios, ele tem que fazer seus investimentos em tecnologia, né, ele tem que inovar constantemente, Sim. principalmente nesse mundo, né, digital, global que nós temos, aí, esse mundo líquido, né, que a cada segundo surge uma coisa diferente. Mas e por que eu trago isso? Não importa, porque assim, aquele resultado que ele gera, ele vai ficar associado. O que o associado contribuiu com o resultado retorna para ele mesmo. Então não importa se é 1, é 2 ou é 3. Né? E trazendo esse exemplo, aí um cuidado que tem que ter. Assim, aí sim isso tem que ficar muito presente, principalmente para a gestão, né, um conselho de administração, um conselho fiscal, né, diretor executivo hoje das cooperativas de crédito constituídas, que é o quê? Eu estou praticando aquilo que meus valores e meus princípios regem.
estou praticando uma melhor condição financeira para o cooperado, com a melhor taxa, com a melhor tarifa. Não precisa ser a mais baixa ou a menor, lá no chão da coisa, vamos dizer assim. Mas eu estou sendo mais competitivo em relação ao mercado. Se sim, eu estou fazendo o meu papel. Porque geralmente as cooperativas cobram menores taxas, as menores tarifas e remuneram melhor o recurso aplicado pelo cooperado. E aí sim, ao final, faz esse balanço. Então, esse é um desafio. Se eu pegar, por exemplo, trazer aqui um balanço, que a gente fala de ganho social, por exemplo, do Sicoob no ano de 2022. Se eu pegar só o resultado do sistema Sicoob em 2022, foi 5,5 bilhões. Nossa. Este foi o volume de sobras gerado, que voltou tudo para os seus cooperados, mais de 7 bilhões. Para ser mais exato, 5.380.000 cooperados ativos. Nossa. Voltou para eles. Né? Mas o ganho social que a gente costuma trazer, se fosse cobrar a média de taxas que o mercado pratica, o mercado financeiro pratica, e isso é público, está lá no site do Banco Central, pode ser visto por qualquer cidadão, é só acessar, você vai ver lá. Se tivesse cobrado a média de taxas de crédito e as médias de tarifas que o mercado cobra, esse resultado seria de 26 bilhões. Nossa. Então, nós estamos dizendo assim, o ganho social para a sociedade foi de 20 bilhões, já atuando com diferenciais, com menores taxas e menores tarifas. E aí, isso a sociedade precisa conhecer, principalmente o associado cooperado. Que maravilha, que legal. Uma coisa interessante. Todo mundo hoje que tem um dinheiro ou tem um negócio, ele sempre está procurando vou colocar numa instituição e vou tentar também ter meu lucro, ter meus custos menores. Mas, por exemplo, o associado, quando ele aplica numa cooperativa, aí no final do ano existe um resultado, ele ganha alguma coisa com esse resultado ou fica para a cooperativa ou eu sou dono também ganho alguma coisa? Sim, esse resultado, Alexandre, ele volta para o cooperado proporcional ao que ele movimentou, que ele gerou particional daquele resultado da cooperativa no ano. A cota parte dele, né? Proporcional ao que ele fez para a associação. A distribuição de sobras, ele não leva a cota parte em conta. Por quê? Porque aí um dos grandes princípios é assim, lá um cooperado, um voto. Então, não importa se você, por exemplo, tem 10 mil de cota capital na cooperativa, o Alexandre tenha 20. Essa é a diferença também das cooperativas, né? Que numa sociedade anônima, o peso do voto, né? Quanto maior o volume de capital, maior o peso de voto, certo? No cooperativismo começa essas grandes diferenças, não importa. É o volume de cota capital que você tem. É um cooperado, um voto. Direitos iguais ali. E aí, pela regra até da nossa entidade reguladora do Banco Central, você não pode levar em consideração o volume de cota capital para distribuição de sobras. Então, o que leva em consideração? O que você gerou com produtos e serviços, por exemplo, de um seguro, de um consórcio que você fez com uma cooperativa, usou uma linha de crédito, o recurso que você deixou aplicado, né, numa poupança, né, num RDC. Então, isso faz no final do exercício, né, um rateio proporcional das sobras que foi gerado no exercício e o que você contribuiu para aquelas sobras. E aí retorna para você, geralmente parte disso, e parte vai para um fundo de reserva para dar segurança e sustentabilidade também para as cooperativas, para o modelo e para o negócio. Poxa, que legal. Então, quer dizer, a pessoa ela está ali investindo e trabalhando com aquele sistema e tendo um resultado no final. Muito bom. E hoje, o que nós temos hoje como empresário? Existe alguma linha, algo que pode atingir, ajudar aquele empresário que precisa? Porque às vezes o empresário é o seguinte, ele tem ideia, ele tem know-how, e às vezes falta o dinheiro para ele gerar e fazer. Bom, isso aqui eu vou ganhar muito mais, mas eu preciso do dinheiro para mim gerar e depois até retornar. Mas existe alguma linha de crédito para esse tipo de empresário? Excelente pergunta sua, né? O mais importante é a gente conseguir socializar isso. Hoje, as cooperativas de crédito estão extremamente fortes no seu portfólio de produto e serviço. Então, todas as linhas de crédito que o mercado pratica, todos os modelos de investimento, as cooperativas de crédito hoje possuem. Então, quando a gente vai num crédito, por exemplo, linhas como de BNDES, FCO,
né, que são os acessos. E um dado importante que a gente vem de uma passagem de uma pandemia aí que, num grau menor ou maior, né, teve muito perto em todas as nossas famílias, da população, né, série de situações aí que a gente teve, né, de perdas, né, irreparáveis, mas o cooperativismo foi novamente protagonista nesse momento, principalmente para o pequeno e o microempreendedor, Alexandre e Dani. Foi o cooperativo de crédito que mais liberou linha de crédito para esse segmento, a nível nacional, com os programas do governo, como o Pronamp, o FGI, o FGO, né, que foram os programas que os governos, naquele momento, lançou para apoiar essas, principalmente esses micros e pequenos empreendedores, porque senão aquele contexto todo ia acabar sucumbindo, né, o seu negócio. Então, ali, o cooperativismo de crédito começa novamente a mostrar o seu protagonismo, que foi as cooperativas de crédito que mais investiram nessas linhas. Falando sobre pandemia, e nessa época de pandemia, muitas pessoas que eram selitistas se viram pejotistas, né? De uma hora para outra perderam emprego. Muitas empresas fecharam por N situações e essas pessoas, sem saber empreender, sem ter curso de empreendimento, porque trabalhavam o mês inteiro, recebiam o teu salário, a tua oneração e ia para o próximo mês. E agora, né? E agora, José, como fazer esse dinheiro no próximo mês? E eu vejo que a cooperativa, o sistema cooperativo, acolheu esse novo grupo de pessoas, né? Esse novo MEI, empresário, que não tinham nenhum aporte. Agora eu sou empresário, e aí, o que eu faço? Então, eu acredito que o cooperativismo teve essa acolhida, esse novo olhar para esse grupo de pessoas, né, que não tinha nenhum capital. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu costumo trazer, Dani, assim, e Alexandre, sempre a gente pegar o lado bom das coisas, né? Porque desafios, catástrofes, né, dificuldades na vida nós vamos sempre enfrentar. Essa é a única das certezas, talvez, que a gente tem, sem a maior delas, né, que é a passagem para um novo plano. E se a gente olha a pandemia, ela tem um lado assim, muito difícil, né, porque nós estamos falando de uma das coisas mais importantes, que é a vida, né? Mas, ao mesmo tempo, ela nos trouxe assim, muitos aprendizados, muitas reflexões, né? Até modelos de convivência familiar que mudaram, né? A gente dá um pouco mais de atenção, porque nesse mundo que a gente está turbulento, né? Como vocês vivem aí, todo momento uma coisa nova. E a pandemia também, quando a gente traz para essa questão da informalidade, quando você está trazendo os meios micro, né? Que viraram PJistas, né? Tem um lado bom disso, que é a inclusão, né? Ele sai do mercado informal, né, que até então dificilmente se levanta esse número, né, e na pandemia teve essa oportunidade de levantar a informalidade, né, a quantidade de brasileiros no mercado informal, e o quanto essas pessoas são importantes para a economia, seja ela a nível nacional ou regional, né, estadual ou local. E quando tem essa oportunidade também de trazer essas pessoas para o mundo da formalidade através, né, da MEI ou pequenos empresários, você começa a ter a condição de trazer esses números para uma realidade. E aí, ao momento que tem essa provocação, as pessoas começam a ver as oportunidades que elas possuem para a inclusão, né, do mercado financeiro. Porque é natural, assim, pelo modelo econômico ou financeiro que o país é constituído, infelizmente, é uma realidade, né? As pessoas menos favorecidas financeiramente são as que mais possuem dificuldades de acesso ao mercado financeiro. Exatamente. Então, por isso, de N programas, aí eu não estou falando de programas de auxílio, estou falando de programas desgovernamental, programas que as instituições colocam como microcrédito, né? O próprio Pronamp. Então, assim, esse é o lado bom, que as pessoas começaram a descobrir as oportunidades que elas tinham e negócios que puderam ser da oportunidade de ser reinventados. Negócios que eram só físicos, né, ali com a estrutura de uma loja, uma coisa, as pessoas se reinventaram, foram para as redes sociais, mudaram o modelo de negócio e tem N exemplos na sociedade, Alexandre, e dentro da cooperativa mesmo, Dani, assim, N exemplos de pessoas que
no primeiro momento a pandemia foi um caos para o negócio dele, mas com a reinvenção e com as oportunidades de inclusão no mercado financeiro, as pessoas mudaram o modelo de negócio ali pela necessidade, e hoje são negócios muito mais lucrativos, com maiores retornos para eles, enfim, para a sociedade, né? E nessas oportunidades, o que as pessoas começaram a entender? As linhas que têm disponível de acesso ao mercado financeiro. Então, você está trazendo um capital de giro, você está trazendo, como o Alexandre há pouco trouxe ali, a gente fazer um investimento, né, às vezes em infraestrutura, seja ele também na modernização de equipamentos, né, de coisas que geralmente essas pessoas precisam. E a gente tem histórias simples, mas assim de uma grandiosidade maravilhosa assim, de modelo. Né? Então, pessoas que iniciaram ali com pequenos quiosques que hoje se tornaram empresários. Aí eu posso citar um exemplo da nossa cidade aqui de Cuiabá, um exemplo fantástico que nós, do Cicobi, não temos a grata satisfação dessa parceria já há 6 anos, que é o Shopping Popular, né, de Cuiabá. Então, nós estamos falando de um local hoje que passam mais de 3 mil pessoas dias. Né? É um local onde tem um número de emprego, mais de 3 mil pessoas empregadas direto e indiretamente, gerando riqueza. E o Cicobi teve a oportunidade de ser protagonista com essa parceria, junto com a Associação dos Camelôs, né, o Shopping Popular, de levar essa inclusão financeira. Sim. Que as pessoas estavam no mercado da informalidade, levando para a formalidade através de uma instituição cooperativa, que no caso foi o Cicobi, teve essa oportunidade de ser esse protagonista. E aprendemos muito com esse modelo, com esse exemplo, né, e vem muito ao encontro do que você está trazendo. Então, a oportunidade no momento de caos, que foi a pandemia, a oportunidade foi das pessoas se incluírem, descobrirem o leque de oportunidades que elas têm para transformar seu negócio. Legal. Agora eu vejo na pandemia, só pegando o gancho da pandemia, gosta, assim, tirando as dúvidas, mas pegando o gancho da pandemia, nessas dores, muita gente se viu com perdas, de pessoas, de entes queridos e com ganhos materiais, né? Por exemplo, inventários que a pessoa de uma hora para outra se viu lá, eu recebi uma herança de tantos, e o que fazer? Porque muitas vezes são senhoras viúvas que se viu com dinheiro, donas do lar, que o marido tinha um certo dinheiro, e aonde aplicar, como aplicar, qual a segurança dessa, porque são vários, assim, a pandemia ela veio e trouxe, parece que não, é só alguma situação, mas trouxe esse leque, eu falo isso pela minha realidade, por conta da minha mãe que se viu nessa situação, aonde aplicar esse dinheiro, né? Qual é a segurança? Principalmente agora, nós mudamos de um governo, apesar de estar 6 meses de um governo, é um governo novo ainda, né? Estamos observando o que está acontecendo. Então, qual é a segurança? Aonde aplicar? Eu vejo que ela fala assim, vou deixar na conta corrente. Mas não é seguro, não é um caminho. Então, assim, aonde aplicar, até onde, qual é essa segurança nessa aplicação? Seja esse tipo de pessoa física e também pessoa jurídica, né, na sua rentabilidade, o que aplicar, para não ficar com o dinheiro também parado lá no banco. Trazendo principalmente das pessoas, né, pegar o exemplo aqui da minha mãe, Alexandre, ela sempre, né, desde que me conheço por gente, vamos falar assim, ela sempre, tudo mesmo de uma maneira humilde, né, no ganho dela financeiro, mas sempre ela tirava um valorzinho de reserva, e que é cultural das pessoas, principalmente, né, nas gerações passadas, que é aquela questão da reserva para as emergências, né? Então, assim, hoje a gente tem aplicações tradicionais e muito importantes do país, como a poupança, não é mais rentável, mas são linhas de investimentos, né, de poupança que é tradicional do mercado, muito importante para a economia, é uma fonte de geração também de financiamento para o agronegócio, para o crédito imobiliário, então ela é muito importante. O portfólio hoje de produtos de investimento no cooperativismo de crédito está extremamente competitivo e equiparado com o mercado. Então, linhas de aplicação, nós temos aplicações, a gente costuma trazer assim, mais conservadoras, né, modalidades mais conservadoras, um pouco mais agressivas, e aí vai muito do perfil.
Então, por isso que a gente tem ali uma análise de perfil do investidor, que geralmente a pessoa vai se tornar um investidor, um aplicador, faz essa análise para você descobrir, né, se você tem um perfil conservador, arrojado ou agressivo, né, para que você possa saber. Então, aí você, com essa análise de perfil, você consegue direcionar para os melhores investimentos, né, de acordo com o perfil daquele investidor. Mas quando você traz essa situação, realmente aconteceu muito isso. E aí, quando você falou assim, vou deixar esse recurso, né, Alexandre, parado na conta. Gente, não pode. Como que eu vou deixar um recurso parado em conta com uma taxa de juros no mercado, numa Selic, nós estamos falando de 13,75? Como é que nós vamos fazer isso, né? O dinheiro não vira nada depois. Vira nada. Você vai ter uma perda financeira todo dia que você deixar esse recurso parado. Então, esse começa o grande desafio. E quando você fala de segurança, o cooperativismo de crédito, isso me dá uma oportunidade muito grande da gente levar isso para a sociedade e esclarecer isso. O pessoal fala muito, né, dos fundos do mercado público e privado, que é a garantia lá de até 250 mil por CPF, CNPJ, o governo garante, aquela coisa toda. Sim, tem essa garantia. A grande oportunidade que tem aqui também é assim, que o cooperativismo de crédito hoje tem, que é o FGCOP, que nós chamamos, que é o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito, onde ele tem o mesmo modelo, as mesmas regras que são regidas pelo mercado e garante a mesma condição, até 250 mil por CPF e até 250 mil por CNPJ, independente da situação, ele está garantido por esse fundo, então ele não tem risco, ele se garante. E hoje um fundo, por exemplo, no cooperativismo, nós estamos falando de um fundo hoje aproximado já, ele tem uma contribuição todo mês das cooperativas de crédito para esse fundo, mas hoje ele já é um fundo, pode-se dizer, novo, de 6 para 7 anos, mas acumula já uma reserva de 3,3 bilhões de reais. Nossa! E esse fundo... Tá lá guardadinho. Tá lá, rendendo, né? Tá no mercado, né, se tornando. Esse fundo tá lá, Alexandre, justamente para quê? Para trazer essa segurança para o mercado. Entendi. Porque senão, qual é aquele risco daquele banco que fez seus clientes aplicarem e depois, quando eles foram ver, eles estavam devendo, na verdade, né? Sim, são situações bastante delicadas. A gente vive a todo momento, né? Situações, a gente pega, né? Se a gente pegar um passado, Banco Santos, vocês lembram, né? Ali a pessoa levaram prejuízo também e se não são os fundos e o cooperativismo com essa visão de levar transparência e solidez para o mercado, elas se uniram, constituir um fundo comum, né, dos sistemas cooperativos e das cooperativas de crédito, que hoje são em torno de 810 cooperativas no país de crédito hoje, cerca de 660 mais ou menos fazem parte desse fundo já. Se uniram para levar justamente isso, levar essa segurança também no mercado financeiro. E ele precisa ser conhecido, né, para que as pessoas possam. O que geralmente aconteceu, né, no menor momento ali de taxas, né, principalmente de retorno de Selic, que nós chegamos ali a 2,25 ao ano, uma coisa nunca experimentada na história do nosso país. Então, naquele momento ali, as pessoas, quando pensam a curto espaço de tempo, né, elas falam, isso aqui o retorno é muito pequeno, o meu investimento, aquela coisa tal. Eles buscaram situações mais agressivas. Só que quando você busca um investimento mais agressivo, você aumenta o seu risco. Com certeza. Sim. Você está falando, né? Aí para fundo de ações, aquela coisa e tal. E, infelizmente, a todo momento a gente está vendo no mercado. Recentemente, teve um fundo que foram mais de 400 milhões, né? Que exatamente. Um determinado sistema de saúde, né, de cooperativas, teve de prejuízo. E perda. Porque não tem fundo para garantir isso daí. E aí a perda é para a população, é para a sociedade. Então, assim, o investidor tem que conhecer bem a sua apetite ao risco, para daí ele escolher sua modalidade. Por isso, a análise de perfil de investidor ela é muito importante, Alexandre e Dani, para que a gente possa realmente assim, ser mais assertivo possível para o investidor. E essa análise é feita aonde? Ali na mesa com a gerência? Onde que é? Na mesa com a gerente, ou se você quiser, por exemplo, entrar lá no app lá do Cicobi, por exemplo, o cooperado vai lá, tem lá a análise de perfil de investidor, ele mesmo faz a sua análise. Ele faz uma autoanálise ali. Se quiser, ele faz uma autoanálise. Eu sou meio loucão e eu quero ganhar dinheiro com essa grana que eu tenho aqui. Eu vou lá e coloco. Ele vai responder algumas perguntas, né? Que o questionário traz ali de análise. Que interessante. E essa análise vai dizer para o pessoal, você tem um perfil conservador. Ou você tem um perfil mais agressivo. Então, quer dizer, quanto mais arrojado ou agressivo, você aumenta mais é o risco.
Mas também você pode... Você vai ciente. Você pode se dar bem. É algo que, né, se pegar hoje o acesso, né, socializou muito no mercado de ações. Eu tenho minha filha de 18 anos, ela tem lá, ela tem as ações dela, ela gosta de fazer, e o mercado acabou acontecendo isso, né? Principalmente nesses últimos 3, 4 anos, assim, socializou muito. Mas as pessoas, é importante ela saber o volume de risco. Então, de vez em quando ela brinca, pai, hoje eu tô perdendo aqui R$15 nessa empresa aqui. Eu falei, é assim mesmo. Eu tenho uma relação... Você tem que pensar a médio e longo prazo, não é a curto prazo. Sim. Mas o quê? Ela teve que conhecer o seu perfil, né, para ela saber como ela é em termos de apetite ao risco. Você acha, Claudemir, que nós vamos ter agora a moeda virtual, ela vem para ficar ou vai demorar um bom tempo? Porque eu sou mega hiper conservadora, Alexandre sabe, e eu tenho medo dessas moedas. Realmente confesso que eu tenho medo dessas moedas virtuais. Eu vou te dar assim, as criptomoedas, né? Vamos colocar assim de uma maneira macro, né? Por que traz a insegurança? Porque você não tem um embasamento de onde aquilo sai. Você não tem lastro, não tem né? uma regulação daquilo. Então nós estamos falando de moedas que estão no mundo, mas você não sabe a origem, onde que elas realmente estão alicerçadas. Diferente do que nosso Banco Central está sendo protagonista aqui no Brasil de criar moeda virtual, é diferente, nasce algo que tem lastro e nasce dentro de uma entidade reguladora. Uma coisa importante que às vezes nós brasileiros temos uma cultura de não mostrar as coisas boas que nós temos no nosso país. E aí eu não vou nem falar de riquezas naturais, um monte de coisa que nós somos abençoados, né? Somos. País abençoado Somos mesmos. por riquezas minerais, por riquezas naturais, é maravilhoso. E aqui até fazia uma autocrítica para mim há pouco tempo, né? Às vezes a gente fala, vou conhecer o país fora, tal, não sei o que. Cara, esse dia eu estava com minha família conversando, falando, vamos olhar um pouquinho do nosso país. O tanto de lugares que nós não conhecemos, com certeza. Por que vamos pensar fora? E aí, por que eu trouxe essa situação nessa linha da moeda virtual? Ela é importante porque ela nasce regulada. Então, você sabe onde ela vai ter lastro, ela vai ter regulação, e quando tem regulação, tem acompanhamento para a entidade reguladora, no caso do Banco Central. Então, é uma coisa que eu vejo que é sem volta, como foi o exemplo do Pix, que transformou o mercado financeiro, né? E teve uma inclusão e levou uma condição de menor custo para a população, né? Porque o Pix não se cobra nada. Exemplo de cooperativo de crédito, não cobra Pix na pessoa física, não cobra Pix na PJ. Mas vai ser cobrado agora com a legislação ou não? Não, é uma opção da entidade. É uma opção da entidade. A gente sabe que tem bancos públicos e privados que já tarifam a PJ no Pix. Verdade. No Sicoob, é uma decisão da instituição não tarifar Pix nem na pessoa física nem na PJ. Por quê? Porque é levar um diferencial para a sociedade. E quando eu falei assim das coisas boas, Dani, que a sua pergunta foi maravilhosa, que a gente precisa divulgar mais, se a gente parar e pensar, por exemplo, assim, o modelo de instituição financeira com os aprendizados do passado, né, de quebras de instituições, de banco, né, mesmo de cooperativas de crédito, né, no passado distante, aí de 30, 40 anos atrás, tivemos muitos casos assim também. Mas com esse modelo, o que foi? Assim, ó, dentro dos momentos ruins, né, de catástrofe ou de situações desconfortáveis, vamos falar assim, se aprendeu muito. E hoje o modelo que a gente tem de regulação no sistema financeiro nacional, ele é um dos melhores modelos do mundo. Bacana. Em termos de segurança. Que legal. Legal. E as pessoas não conhecem isso. Então a gente precisa, né, ter a oportunidade de divulgar isso, Sim, levar isso para a exatamente. sociedade, né, e para o mundo para conhecer. Então essa questão é importante porque assim, a forma que está o Banco Central do Brasil hoje, com a sua autonomia, com a sua independência, né, ele também se fortaleceu muito na questão das regulações e acompanhamento da instituição financeira, seja ela pública, privada ou no cooperativo de crédito. Então isso traz o quê? Trouxe segurança. E a moeda virtual, que é uma coisa que você falou assim, às vezes é insegura porque a gente está com a visão da criptomoedas, que é onde a gente não sabe onde ela está lastreada, como o Alexandre trouxe, onde é que está a origem, como que ela está. Uma hora ela vale, uma hora... Essa moeda... Aqui se é uma pirâmide financeira, o que é, como vai... Exatamente. Já nessa questão da moeda virtual que você trouxe, assim, no país é algo que nasce regulado. Então, eu não tenho dúvida que é algo que vem para ficar
e vem justamente para quê? Para a gente reduzir o custo do país, o custo financeiro. Porque hoje, assim, papel moeda, se a gente parar para pensar, a gente não precisa usar mais. Verdade. Então, é isso que eu queria chegar. Não vou ter mais papel, minha carteira vai estar livrinha de dinheiro. A moeda virtual, ela vai ser o quê? É o dinheiro que está no banco. É um valor, e aí... Tá, eu vou lá na agência e falo assim, cara, eu quero sacar 10 mil reais aqui, porque eu vou sair pagando. Não vou fazer isso mais, eu vou agora só no cartãozinho mesmo. Você vai estar no cartão, no seu celular, entendeu? Então Ali, não vai ter mais impressão de moeda daqui a um tempo. a intenção é essa, porque isso vai reduzir o custo também do país. Sim. Um exemplo, ontem mesmo eu tive um exemplo bem bacana que posso também aqui compartilhar, com a ampliação da digitalização, principalmente algumas entidades, né? Se a gente pegar Detran, pegar os cartórios, como é bacana. Então, tem um site lá que chama Anoreg, MT, né? Uhum. Você buscar certidões de maneira virtual. Então, assim, onde fui, aí tinha uma tarifa para ser paga. Para você fazer o pedido, custo de R$6. É online. Então, eu fui lá, ele já te deu o Pix, colocar créditos. Aí eu fui lá, eu queria fazer dois pedidos, 2 certidões. Fui lá e coloquei. Era R$12, né? Fui lá, coloquei o crédito de R$12. Online. Fui, no mesmo momento, fiz o Pix. Pagou. Voltei para o site. Fiz o pedido da certidão. Tá lá o meu crédito. Usou os 2 créditos, zerou o crédito. E eu pedi minha certidão. O cartório, em questão de 6, 7 horas, mandou o custo da certidão da matrícula, que eu queria uma certidão de matrícula do interior, de R$ 37,79. Fui lá, fiz o Pix. Ele já acatou o Pix, o pagamento, e já deu o prazo de entregar a certidão online para mim amanhã ou segunda-feira. Então, pegando esse exemplo, esse é o exemplo da moeda virtual. Entendi. Você vai ter uma fonte, uma conta com crédito, e você vai usando aqueles créditos. Eu vou dar até uma dica aqui, viu? Essa dica é top que eu vou colocar. Você que é acostumado a botar o dinheiro embaixo do cartão, você só vai botar o cartão. Porque eu vou botar aquele dinheiro embaixo do colchão, esquece. Vai ser só o cartãozinho lá embaixo, porque o dinheiro não vai ter mais. Eu acho que nós vamos chegar a uma situação... Porque acontece, as pessoas levam dinheiro para casa, vai acumulando, quer dizer, que já tá perdendo também, né? Quantos exemplos a gente vê hoje, né? Vira e mexe, a gente pegar nas redes aí, né? Nas sociais, a gente pega exemplos de pessoas. O cara tá lá, ficou lá 3 anos guardando dinheiro. É cultura. O dinheiro da mala vai acabar. É cultura. Então, assim, mas existe isso. Então, eu não diria que é uma coisa de imediato. Porque você mudar uma cultura de uma corporação, por exemplo, você vai levar aí, no mínimo 5 anos para ela se consolidar para um modelo de negócio diferente, aquela coisa toda. E uma cultura de um país não é diferente. Então, essa cultura de usar a moeda, tem gente que é igual o Santo Tomé, tem que ver pra crer. Vixe! Então, assim... Os velhinhos que ficavam com aquele dinheiro guardado assim, ó. Eu já vi, quantas de meu avô chamegando aqui, ó. Os exemplos que a gente cansou de ver aí, né, no mercado. O cara foi lá comprar o carrinho dele, né? Como é que você vai pagar? Tá aqui. Você sabe que a minha madrinha, ela tem uma lotérica aqui em Cuiabá. E aí... Há muito tempo atrás, ela fazia aquelas campanhas da família assim, quem tem o cofrinho para quebrar? E às vezes nós tínhamos aqueles cofrinhos, né, para quebrar e ir lá para trocar, porque ela precisava de troco. Hoje não se usa mais isso. Hoje aquele senhorzinho, eles vão lá, eles fazem com Pix mesmo os pagamentos. Você vai pagar, paga com cartão, não tem mais moedinha. Bacana, né? A gente vai lembrando algumas coisas de cultura familiar, né? Na virada de ano a gente tem na família lá bons princípios de ano novo, né? A criança vem passando o chapeuzinho, né, Dani? Bons princípios de ano novo, né? Que é virada do ano, né? Nós vamos ter, acho que eles vão ter que chegar agora. O celularzinho. Uma plaquinha do QR Code, né? Bom princípio de ano novo, tá aqui. Mas eu acho... Então, assim, não muda a cultura, o modelo, muda só a forma de só você. Só a forma. Eu acredito que nós vamos chegar um dia que vai ser só a nossa digital. Já existe alguns bancos, né, naqueles caixas eletrônicos, você coloca a mãozinha, o dedinho e saca, não vai precisar. Olho, né? Então, eu acho que o futuro tá indo para isso, né? Bom, e assim, uma coisa importante trazer para isso, né, assim, como o cooperativismo está nesse mercado, né? Porque nós estamos falando do mercado digital, investimentos astronômicos, né? E aí nos traz assim
uma forma assim de externar uma felicidade muito grande. O cooperativismo de crédito está extremamente atualizado em termos da transformação digital. Tá? Se eu pegar, por exemplo, vocês podem acessar lá, que aí é uma avaliação, não tem nada a ver com o cooperado, é as avaliações de lojas, né, que vocês conhecem muito bem. Se a gente pegar o app Cicobi, né, que é o mobile bank, nossa, você pegar lá, eles são já o 6º ano consecutivos um aplicativo avaliado pelo usuário como um dos melhores aplicativos do país. Então, isso quero dizer, é o que eu quero trazer isso assim, que ele está extremamente atualizado no mundo digital. Então, hoje a gente tem os atendimentos físicos, Alexandre, que a gente chama, né? Do líquido e sólido, né? Estamos fazendo uma comparação, né? Uma analogia aí, o líquido, né? Que é o mundo digital, e o sólido são as nossas agências, né? Aos tijolinhos, né? As agências físicas, né? E aí tem outro ponto que o cooperativismo se torna um protagonismo. Alguns modelos de entidades, né? Público-privadas vão saindo do mercado sólido, indo muito para o mercado digital, que lógico, você tem uma redução de custo, uma coisa e tal, mas tem um fator muito importante nessa lacuna onde o cooperativismo vem crescendo, o cooperativismo de crédito. Enquanto as instituições tradicionais elas estão fechando agências, o cooperativismo está ampliando e muito. E muito. Entendi. Por quê? Porque nós temos uma cultura daquilo que o Alexandre trouxe, né? As pessoas gostam ainda de ter aquela relação, de estar ali tete a tete com o seu gerente, conversando, trazendo, entendendo. Principalmente nos rincões, seguro, né, do Brasil. E olha um país nosso com 5.570 municípios, né? E nós estamos falando hoje, por exemplo, o sistema Cicobi está nos 26 estados, mais unidade federativa, né? Distrito Federal também. Então, todo o país tem. São 2.370 municípios que nós estamos atuando hoje. Maior rede de agências do país. Há 4 anos atrás, se a gente pensar assim, éramos a 5ª. Hoje é a 1ª do país, com mais de 4.500 agências. Nossa! Em todo o país. E aí, o porquê disso? Justamente essas lacunas, onde cooperativos vê a oportunidade e leva. Dado muito importante também que a sociedade precisa conhecer, Dani. 392 municípios no sistema Cicobi tem agência lá, é a única instituição financeira do município. Nossa! Sozinho lá. Sozinho. Nós estamos falando de 8% dos municípios brasileiros tem apenas uma instituição financeira cooperativa, no caso que eu estou trazendo o Cicobi. Então, assim, você olha esse papel, é o papel do cooperativismo de inclusão financeira. Sim, com certeza. Essas pessoas vão ficar desassistidas, né? Eu dei um exemplo há pouco daquela de Figueirão, por exemplo, né? Que nós estamos lá com 3.600 habitantes. Qual que era o maior anseio, o maior pedido deles, assim, ó? Nós precisamos de alguém que olhe por nós. Porque hoje o que nós temos que fazer? Né? Conversando com o prefeito, eu tenho que pegar um ônibus, colocar meus velhinhos aqui, as pessoas de melhor idade, ir para outro município, sacar sua aposentadoria, só que eles já ficam lá fazer a compra de mercado, a loja, a sua roupinha. Não gera riquezas para aquele município. Fazendo evasão de divisas, evasão de riquezas. Então, assim, uma coisa tão simples, num mundo extremamente evoluído digitalmente, né, globalmente, mas com coisas de necessidades ainda tão básicas, que é, né, por exemplo, assim, um atendimento primário ali para a população. E assim, você não vai ajudar... A ida, então, do cooperativismo para lá vai o quê? Ajudar a desenvolver economicamente o município. Ele não vai sair de lá. Se ele não vai sair de lá, ele vai comprar fazer sua compra do mês ali, ele vai trazer, né, comprar seu vestuário ali e vai gerar riqueza no município e automaticamente o município se autoproduz, vamos dizer assim, retroalimenta, né, em termos de divisas, né, de recursos, de impostos que gera também dentro. Verdade. Então, e aqui eu tenho compartilhar com vocês algo que eu tive a oportunidade de aprender com o Oscar Motomura, é um grande facilitador aí do aprendizado de São Paulo. Eu tive a oportunidade de ficar numa imersão lá no curso chamado Manakei, de uma semana, e o curso foi maravilhoso. Mas no último momento, né, que foi na sexta-feira, já se despedindo para ir embora, talvez foi assim, o meu maior aprendizado, Alexandre, né? Ele trouxe que é o quê? As coisas mais simples, né? Ou as maiores decisões, ou as melhores decisões estão nas coisas mais sutis da vida. As coisas mais simples da vida. Então, a gente o ser humano tem essa questão de complexar, né? De fazer essa complicar tudo. Complicar o simples. E ele trouxe isso e ficou muito certo para mim, que assim,
E aí eu faço um regresso, uma analogia, e se vocês fazerem isso, vocês vão ver, assim, às vezes, momentos muito difíceis da vida, às vezes, se vocês, pessoal, profissional, ou no momento da empresa, um momento extremamente desafiador, você vai ver que as soluções estão, às vezes, nas coisas mais simples. Então, o que a gente fala muito, né, junto com o nosso time, principalmente, é assim, ó, vamos fazer o básico, vamos fazer o feijãozinho com arroz, depois nós vamos você pegar um bifinho acebolado, uma saladinha de alface com tomate, né? Então, assim, essa é a coisa. E, assim, nós temos isso no país, né? Essa capacidade. A cultura nossa é uma cultura que gosta de estar próximo, né? As pessoas gostam. Sim. E o povo cuiabano tira isso de letra, né? Ah, com certeza. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, eu não sei se tem. É muito importante hoje, o cidadão hoje, ele tem uma educação financeira. A instituição hoje, ela oferece algo desse tipo para as pessoas? Alexandre, essa pergunta sua é mais do que especial, tá? Ela é formidável. Se a gente trazer para o sistema Sicoob, ele trabalha muito forte através do seu Instituto Sicoob, que é uma entidade criada nacionalmente, em 3 grandes eixos. Um eixo é a cidadania financeira, aí ela tem um eixo de desenvolvimento, que é cooperativismo e empreendedorismo, e um terceiro eixo, que é o desenvolvimento sustentável. Então, hoje a gente tem, eu vou citar alguns números de 2022 aqui, por exemplo. Foram mais de 2 milhões de pessoas assistidas, atendidas no decorrer do ano, nesses 3 eixos. Uma das coisas, por exemplo, que mais tem tido assim, acesso e ajudado muito a população, e aí nós não estamos falando de associado, se ele é cooperado ou não, qualquer cidadão pode ter acesso. São as clínicas financeiras, por exemplo. Nossa, que legal. Que tá ali no eixo da cidadania financeira, que é o papel, que é o quê? Apoiar a pessoa a se reestruturar financeiramente. É independente de quem que seja. Tá? Não importa se ele é cooperado ou não. Ele é da sociedade, ele pode ter lá o site, ele agenda uma hora com as pessoas e vai ter uma pessoa lá para atender ele. Nossa, que interessante. Nossa, muito legal isso. Então, assim, a gente precisa, né, dessas oportunidades. Divulgar, né? E quem faz isso? Hoje são mais de 7 mil voluntários, que nós chamamos de voluntários transformadores, que são, como o próprio nome diz, né, as pessoas se voluntariam a fazer esse papel. Em 2022, essas pessoas, 7 mil voluntários, doaram mais de 37 mil horas de trabalho para atender essas pessoas. Nossa, que bonito isso. Então, assim, é uma coisa fantástica. O sistema Sicoob, né, através do Instituto, atendeu 35 projetos no ano passado, foram mais de 7 milhões investidos em projetos da infância, adolescência, do incentivo ao projeto do idoso, incentivo à cultura, né, esporte e lazer. Então, assim, tem muita coisa aqui. Eu estou dando alguns dados, né, do Sicoob, mas, assim, o cooperativismo de crédito em si, o cooperativismo dentro dos seus 7 segmentos no país, assim, ó, tem um retorno social para a sociedade muito grande. Muito, muito grande. E aí, trazendo aquela situação que você falou um pouco tempo atrás, lá da distribuição de sobras que nós falamos, né? Eu dei o exemplo do ganho social. Por mais que o mercado público ou privado queira fazer isso, ele não consegue. Que o único modelo que está regulado e dentro, né, da Constituição de fazer esse modelo de retorno é através do cooperativismo. Então, eu dei um exemplo lá financeiro, do ganho social, né? Falei ali de 26 bilhões em 2022, sendo desses 20 bilhões que as pessoas já teve ganho direto nas suas transações financeiras. Mas o retorno social, esse tem um impacto fantástico. Então, eu dei exemplo de cidadania financeira. A clínica financeira, a gente tem a semana, que a ENEF é a semana a nível nacional, para falar só sobre educação financeira. Nós temos, quando a gente vai para o desenvolvimento do cooperativismo e empreendedorismo, a gente tem, por exemplo, concurso dentro das escolas de redação para levar o cooperativismo, a essência da cooperação para a sala de aula. Então, assim, tem exemplos maravilhosos. Quando a gente vai em desenvolvimento sustentável, tão amparado dentro das ODS, né, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis do mundo. Então, assim, tem tanta coisa boa que o cooperativismo faz para a sociedade, no termos de retorno, que o grande desafio que eu deixo aqui é assim, ó, nós precisamos fazer com que a sociedade conheça essa ferramenta do cooperativismo. Sim. Que muitas ele entende que está lá como uma instituição para atender suas necessidades financeiras. Um banco só, né? Mas é muito maior do que isso. Então, assim, eu costumo dizer, Alexandre, Dani, assim, ó,
Vocês aqui, pega a pereia, vocês têm a capacidade de fazer esse momento aqui maravilhoso, que é de levar, de socializar o conhecimento para as pessoas, né, através das redes sociais, das mídias, que hoje todo mundo tem a condição de acesso. A sociedade precisa entender também, se vocês geram a riqueza nas empresas de vocês, né, na atividade de vocês, por que vocês também não serem os gestores dessa riqueza que vocês geram? Sim. E o cooperativismo de crédito especial entra justamente nisso. Ele é a ferramenta para isso. Você mesmo pode gerar sua riqueza no seu programa e você mesmo fazer a gestão dela através das cooperativas de crédito. Você lá tem os dois papéis, como falado, né? Você tem um papel enquanto usuário e enquanto dono. Então, a sociedade precisa entender isso, né? A gente levar isso, esse é um papel nosso, um desafio nosso, levar para a sociedade justamente assim, conhecer essa ferramenta que é o cooperativismo, né? Difundir ela na sociedade, que alguns estados ela já tem uma difusão muito importante, mas no país ainda muito pequena, se a gente olhar o horizonte de oportunidades, né, para que a sociedade conheça e saber a força que ela tem fazendo a gestão de sua própria riqueza. Com certeza. Inclusive, uma coisa que eu reparo, eu não sei se eu estou errado. Vamos lá. Mas eu percebo que toda cooperativa, eu recebo uma mensagem. Vai ter uma audiência, vai ter um não sei o quê, assembleia, tudo. Eu nunca participei. Como eu acho que deve ter 99% das pessoas não participam. E acho que assim, que é muito importante hoje a gente ouvindo tudo isso, conscientizando que a gente tem que participar. Se eu faço parte, eu acho que é fortalecer, é participar da Assembleia. Mas eu vejo, Alexandre, que as gerências, pelo menos assim, a minha experiência, elas se esforçam, né, no sentido de falar para o cooperado participar da Assembleia, porque eu recebo WhatsApp, MSN, e-mail, me ligam e às vezes eu participo sim dessas assembleias. Então eu vejo que as gerências, a linha de frente, elas se esforçam sim no sentido de falar para o cooperado, que é o dono do negócio, falar assim, olha, participa da reunião do seu negócio, né? Então, vai lá, ajuda a definir o futuro desse negócio, né? Sim. Fala assim, o que você espera, né? E o que tem hoje numa Assembleia? O que se fala? Além da prestação de contas, né? Você tem, né, no exercício anterior, você tem todo um processo de eleição de seus representantes, né? Você tem um processo também que você leva assim, do seu plano de trabalho, ou planejamento estratégico, né? Pelo menos dos macroprocessos ou das diretrizes para o ano para que a cooperativa quer atuar. E você tem essa oportunidade, enquanto o cooperado, o dono ali, associado, de ajudar a definir isso. Qual que é a linha que a cooperativa, você deseja que a cooperativa atua em relação à sociedade, projeto de expansão, por exemplo, né? Quais os municípios, qual a ampliação de rede, o que você pretende fazer. Então, assim, esse momento que eu diria que é o momento mágico do negócio, que é a Assembleia, e talvez dentre todos os momentos de uma cooperativa de crédito, esse é o topo, vamos falar assim, né, da cadeia, o momento mais nobre, mais importante, que é onde você tem a condição de exercer esse papel como verdadeiro dono, que é ir lá participar e apoiar e ajudar a definir coletivamente qual vão ser os rumos futuros, né, da sua cooperativa, do seu negócio. O desafio é que num passado não muito distante, você estava falando aí de alguns 1000 associados, né? Uhum. Aí você tinha até eu participei muito, né? Você ia lá, alugava um centro de eventos, trazia todo aquele pessoal, fazia um momento já também de confraternização e tal. Era muito tranquilo, tem muito isso no país ainda, né? Mas hoje nós estamos falando de praticamente 17 milhões de pessoas que fazem parte de uma cooperativa de crédito no país hoje. Nossa. São destes 7,2 milhões fazem parte do Sicoob. Então, assim, não tem nem condição física mais para você reunir todo mundo. E aí, se você pegar a questão geográfica também, né, do nosso estado, por exemplo, Alexandre, é claramente possível, né? Verdade. Você pega a nossa cooperativa hoje, nós estamos falando de 36 mil cooperados. Como é que você reúne 36 mil pessoas no ambiente? Sem condições. Eu tive uma ideia. E o lado bom disso, que por isso que eu falei da pandemia, também nos ensinou muita coisa. O lado bom disso, assim, que nesse momento de pandemia se desenvolveu as assembleias virtuais. Isso que eu ia falar, as ferramentas, né? Então, assim, hoje, né, o Sicoob está extremamente atualizado, adaptado, e a gente já usa isso desde a pandemia, as assembleias virtuais. Aonde está o seu desafio? É você, cooperado, demonstrar seu interesse genuíno pelo negócio. Sim. De participar.
E aí, para ele participar, ele vai ter que ter uma doação. O único ponto é doar algumas, sei lá, 2 horas do seu tempo, uma vez por ano. Será que isso é muito difícil? Mas aí tem que ter, assim, o desafio é, assim, da conscientização, Alexandre e Dani, assim, dessas pessoas. Porque ferramentas existem. Elas podem alcançar hoje, o exemplo que eu dei das 36 mil cooperados, todos podem participar ao mesmo momento. Nós temos condições, né, disso. A tecnologia, né, traz essa condição para a gente, né? O mundo digital nos trouxe essa oportunidade, mas a participação ainda é baixa. Mas por quê? Porque as pessoas às vezes estão muito focadas, está me atendendo às minhas necessidades financeiras, está bem, beleza. Não, ele tem que entender que aquele negócio é dele. Verdade. Ele precisa participar. Ele precisa, eu vejo assim, na cooperativa concorrente, da sua, né? Co-irmãos aí. Co-irmãos. Ele também tem esse esforço também de fazer entender que o associado é o dono do negócio. Você é o dono daquela cota parte do seu negócio. E muitas vezes fala assim, vamos participar de uma assembleia e se você votar, você ganha uma caneca, você ganha uma squeeze, né? Verdade. Ganha, é um esforço mesmo. É um esforço de chamar a pessoa para um atrativo que não deveria ser, né? É uma artimanha. Eu já participei de situações de assembleia que foi levado até moto, por exemplo, uma moto, quem participar concorre e tal, para justamente tentar estimular as pessoas, né? Que, na verdade, se a gente parar para pensar, era uma obrigação dela. É uma obrigação dela participar. Cuidar do que ela tem. É uma reunião de negócio, do negócio dela, né? E aí, assim, dentro dessa oportunidade que você está trazendo, um outro dado muito importante a gente compartilhar aqui, e a gente começa a ver realmente a força que o cooperativismo de crédito tem já hoje no país, né, falando de todos os sistemas. Um número, por exemplo, que eu vou dar, nós estamos, né, hoje a nossa cooperativa atua no estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas vamos falar né, no centro-oeste aqui, que a aptidão nossa é produção de alimentos, né, não dizer assim, a riqueza nossa, um dos principais pontos é o agronegócio como um todo, né. O cooperativismo de crédito hoje no país, eu estou falando no nível nacional, ele já responde em torno de 17% a 18% de todo o volume de recursos destinado a financiar o agronegócio. Então vamos falar aqui, vamos falar 1/5 para a gente arredondar, vamos falar 20%, né, que é muito próximo disso. 1/5 de todo o recurso financeiro que é investido para gerar um ano safra, que agora nós estamos entrando no plano safra recente, né, que é 23-24, né, lançado agora mês passado, que vai compreender de julho de 23 a junho de 24. Então nós estamos falando que 1/5 de todo o recurso investido no agronegócio advém do cooperativismo de crédito no Brasil. É muito, hein? É muita coisa. Muita coisa. Vamos para outros dados mais importantes ainda aqui. Ó. Nós estamos falando hoje aproximadamente de ativos, nós estamos falando aí de 13, vamos falar 12, vamos arredondar aqui, 13 trilhões é o volume de ativo do sistema financeiro nacional hoje, basicamente. Destes, 7% é do cooperativismo de crédito. Aí eu estava falando explicitamente do sistema financeiro, né? Então, olha o horizonte de oportunidade que nós temos, né? Nós estamos falando ali de 1,1 trilhão, mais ou menos assim, de patrimônio, que seria né, do patrimônio do sistema financeiro. O cooperativismo responde quase por 9%, 10% disso já é do cooperativismo de crédito. Quando a gente vai para o volume de crédito do país, em torno de 7% a nível geral, 7% de todo o crédito a nível nacional advém no cooperativo de crédito. É muito. Volume de investimentos, né, nas aplicações também, em torno de 7%, 8% do país. Então, assim, já é significativo. E aqui eu quero trazer uma comparação, Alexandre, que eu julgo muito importante, não comparando A ou B, não é esse o objetivo, mas é como um benchmark para a gente ver que esse número, para mim, me traz muitas respostas que as pessoas já poderiam só focar nisso. É um exemplo da América do Sul, que somos nós, aqui, por exemplo, né, do Cooperativismo de Crédito Nacional. Então, a gente pega no Brasil, nós estamos falando aí de 8% aproximadamente da população brasileira faz parte de uma cooperativa de crédito. Né, falando uns 17, 18 milhões de pessoas praticamente. Destas, 12,7%, 13%, né, da população economicamente ativa do país participa de uma cooperativa de crédito. Aí a gente vai logo ali, não muito distante, na América do Norte,
Eu gosto de falar esse comparativo. Bem ali em cima. Bem ali, né? Bem ali. Nos Estados Unidos. Hoje nós temos 810 cooperativas de crédito, eu falei no Brasil, né? Uhum. Nos Estados Unidos, dados 31/12/22, são 5.042 cooperativas de crédito que tem no país. Uau! 40% da população é associada a uma cooperativa de crédito. Agora o número que eu falei do Brasil, né, em torno de 13% da população economicamente ativa. E aí eu gosto de frisar muito esse número, porque esse número mexe com as pessoas. 79%, quase 80% da população economicamente ativa do país está dentro da cooperativa de crédito. Nossa! É um volume muito grande, né? Aí a comparação que eu quis dizer assim, olha o oceano azul que a gente tem de oportunidade dentro do nosso país, e ao mesmo tempo, não comparando, né, o mundo capital ou nada, mas comparando o modelo. Se o modelo cooperativismo de crédito não é uma coisa tão importante, tão relevante, e a força que nós temos, né, vamos falar desde moeda e tudo, né, falar dos Estados Unidos aqui é chovendo molhado, né, Dani e Alexandre, assim, pela fortaleza que eles são, vários setores, a econômico do mundo, né, que é um divisor de águas. Poxa, se o cooperativismo de crédito não é algo tão importante, por que 80% daquela população faz parte de um? Sim, exatamente. Verdade. E entre outros exemplos que a gente tem no mundo. Então, assim, aí vai o desafio, né? Certamente, num passado não muito distante, a sociedade lá descobriu que a cooperativismo de crédito era uma ferramenta de transformação deles, da economia deles. E o Brasil precisa fazer isso. Apesar de vir crescendo muito nos últimos anos em relação aos sistemas financeiros tradicionais, enquanto cresce ali, por exemplo, o cooperativismo cresce em média ano 25%, o sistema financeiro nacional cresce em torno de 12%, 13%. Ela vem ganhando uma margem. Mas olha a importância. Então, assim, se o modelo não fosse algo tão bom, né, não. O que os americanos estavam fazendo lá dentro desse modelo? E a cooperativa ela tem que fazer um investimento violento em tecnologia e tudo para também absorver todo esse mercado. Então, ela deve estar fazendo, né, sempre estar atualizando, trabalhando. Porque se você olhar, eu olho assim, pelo que eu percebo, cada sistema financeiro tem o seu aplicativo, tem o seu software, tem tudo. Eu acho que não é unificado, né? Então tem que ser um investimento que você tem que fazer. Isso aí talvez seria... Aí o Clademir falando, tá? Uhum. As cooperativas, assim, ó, quando eu trazer, em termos de tecnologia, quando eu trouxe, assim, eles são extremamente atualizados. Aí agora uma coisa que eu quero trazer, assim, enquanto Clademir, né? Pessoa, cidadão. Como aconteceu lá na década de 80, 90, né, que as cooperativas tiveram que se unir para se fortalecer, e você trouxe exemplo, né, hoje a gente tem vários, né, segmentos os sistemas de cooperativas de crédito, né, no país, muito fortes, muito importantes, mas eu acredito que nós vamos no futuro, né, eu não sei precisar quanto tempo, se o cooperativo já é essa força, você imagina se no momento que eles começarem a se unir, né? Se unir cada vez mais. Então, a fortaleza que isso pode se tornar, o ganho de escala, o ganho econômico que isso tudo pode ter. Porque os sistemas, né, cada sistema leva a sua... Existe já uma intercooperação muito forte entre os sistemas, né? Mas existe um oceano azul de oportunidades ali enorme para se ampliar. Então, assim, eu vejo que tudo ao seu tempo, como é na nossa vida, né? Sim. Sim. As coisas acontecem quando tem que acontecer, né? Umas são provocadas ou estimuladas por nós mesmos, né? Outros o mercado faz acontecer, outros, né, a gente acaba vivenciando e vivendo, às vezes, através de forças maiores, né, que fazem com que a gente traga essa reflexão. Então, assim, fico muito feliz com o cooperativismo, porque ele é um leque de oportunidades, uma geração de emprego, assim, de renda local fantástica para a sociedade. Bacana. Agora, Claudemir, eu me vejo já com meus 48 anos, né, 1 ano e meio para chegar aos 50, já pensando na aposentadoria. Coisa que há 10 anos eu não pensava, né? E aí eu fico preocupada, porque a contribuição que a gente faz, governamental, o que ele vai trazer de retorno para mim na hora que eu aposentar, lá nos meus 60 e poucos anos, não é compatível hoje com os meus custos, né? E os meus custos sempre aumentam, porque você vai na velhice, o teu plano de saúde aumenta, os remédios aumentam, tudo aumenta, né? Você vai ter que fazer uma fisioterapia e esses outras
essas outras despesas, né? Existe alguma coisa para garantir essa complementação? Porque eu estou pensando já nos meus filhos, porque eu falo assim, hoje eu acho que já não dá mais tempo para mim, né? Porque eu já estou quase do beirão de 50. Mas existe para esses jovens algo para garantir uma complementação, né, desse custo? Porque eu realmente me pego sempre preocupado. Falei assim, e aí? Será que eu vou ter que trabalhar até meu último dia de existência? É meio complicado, né? Mas o lado bom, assim, ó, mesmo você com 48 anos de idade, assim, ó, tá tempo ainda. Assim. Dá tempo? Dá tempo ainda, viu, Alexandre? Mas então tá bom. Assim, ó, eu vou te citar um exemplo meu, pessoal, assim, que eu julgo importante para a sociedade também entender algumas coisas, assim. Quando você traz, assim, existem os planos de previdência privado, eles são essenciais e necessários hoje para você pensar numa reserva futura, para você ter uma tranquilidade, né, financeira no futuro, porque hoje talvez, vamos dizer assim, numa melhor idade, o maior desafio é você ter a segurança financeira. Né? Que você deu os exemplos, sim, né? com certeza. Plano de saúde, que é natural, conforme você vai trazendo a expectativa de vida, vai aumentando, as limitações com a idade vêm, não tem jeito, né? Uhum. O desafio Alexandre e Dani, né, aqui para nós, né, todos que estão ouvindo assim, ó, como eu posso me tornar cada vez mais ativo fisicamente, né, me cuidando e também mentalmente, que é um dos grandes desafios que a gente vive hoje, né, que as questões das doenças mentais, vamos colocar Sim. assim, são muito fortes hoje, né? Então, assim, mas os planos de previdência privado vêm justamente para isso. O sistema cooperativo está extremamente amparado com esses planos para ter, em algum momento falava de a reserva complementar para a aposentadoria. Hoje não é mais complementar. Como assim? Hoje ela é a principal caminho para você fazer uma reserva. A aposentadoria é os planos privados de previdência. Então, hoje as cooperativas têm esse plano. Você tem situações, inclusive, de te apoiar na dedução de imposto de renda, né? Na contribuição até 12% ali você poder deduzir na sua declaração. E quando eu falei de dar um exemplo meu, eu julgo importante, eu comecei a trabalhar muito cedo, como nós falamos um pouquinho aqui da vida, né? E esse trabalhar cedo, né? Porque na nossa época, né, Alexandre, vamos falar assim, né? Não tinha muita escolha, não, né? O negócio era começar cedo. Ou faz. Ajudar o pai e mãe, era ali, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de, por exemplo, ter minha carteira assinada com 13 anos de idade. Hoje a gente fala, é um absurdo para a sociedade isso, né? Eu me pego com as minhas filhas hoje, né? A filha lá de 18 anos tem as obrigações dela, que a gente não deixa isso mudar. Mas o que é a principal função dela hoje, a atividade dela hoje? Estudar. O emprego dela hoje é esse. Estudar. Então, profissão. A profissão. A profissão dela é estudar para dar uma condição de vida. E às vezes posso dizer assim, que a gente erra um pouco nisso, né? E como que não corrigir isso? Tendo responsabilidades. Então, minha esposa, né, a gente sempre, desde cedo, nossos filhos têm as suas responsabilidades, com atividades de casa, né, ajudar da mãe, ajudar a mãe, o pai, ou ajudar o quintal, arrumar tal, porque precisa saber de onde vem isso tudo, né? Não é coisas que caem tudo na mão de bandeja, né? Mas a principal função hoje é estudar. E aí, quando eu falei do meu exemplo, eu quis dar, por exemplo, na última reforma da Previdência, eu faltava 1 ano e meio para ter estabilidade já para me aposentar. Como eu comecei cedo, eu ia me aposentar, né, com 13 anos, com 48 anos. Hoje eu estou com 49. Né, com 48 anos eu teria aposentado por tempo de contribuição, 35 anos. E aí tem uma fala muito legal do Dado Schneider, que é o palestrante, né? Ele fala lá, bem na minha vez. Bem na minha vez. Na minha vez. Sempre assim. Mudou, né? Lei de Murphy, né? Murphy, né? Então, assim, eu faltava 1 ano e meio ali, por exemplo, hoje, com 49 anos, eu poderia falar, 48 anos eu já estaria aposentado, tempo de contribuição. Se eu olhar para essa ótica, eu posso me sentir injustiçado, né? Bem na minha vez, muda a regra do jogo. Mas se eu olhar para uma outra ótica, que é qual que é a expectativa de vida? 80 anos, 85 anos? Será que uma pessoa com 48 anos... 100 anos a gente que deseja, né? A média hoje, 80, 85, né? Será que uma pessoa com 48 anos ela tem que estar aposentada? Qual previdência de país que aguenta isso? Vocês viram o que acontece hoje na França, por exemplo, né? Então, se eu olhar para um outro lado, não do lado individualista, se eu olhar para o lado coletivo de um país, tem que mudar mesmo, não tem jeito. Uma pessoa com expectativa de 80 anos de vida se aposenta com 48, qual previdência do país que aguenta tocar essa máquina com 30 anos
não existe essa contribuição. Então, a conta não fecha. E aí, isso força, num bom sentido da palavra, as pessoas a buscar essas alternativas. Então, quando isso acontece, ao exemplo que eu dei, assim, hoje eu não me vejo mais pensando no INSS da vida. Eu já tirei isso da cabeça. Onde é que eu fortaleço minhas coisas? Nos planos de previdência privada. Entendi. É ali que eu tenho que me alicerçar. Porque eu já estou sabendo, Alexandre, já né, fazendo a previsão, né, de que quando eu chegar lá, que aí agora a regrinha, pela nova regra, é com 59 anos. Né? É o tempo de contribuição mais idade. Então, a minha próxima etapa para aposentar é 59 anos, daqui 10 anos. Eu tenho certeza que daqui 10 anos, bem na minha vez... Com certeza vai mudar. 65. Mas então, é sempre assim. Brincadeiras à parte, né? Sim. Um pouco, assim, é muito importante. E as pessoas, Dani, né, com essa pergunta de você, assim, elas precisam conhecer mais dos planos de previdência privada. Não como um plano complementar da sua aposentadoria, mas sim como um plano principal da sua aposentadoria. É porque hoje mudou a cabeça das pessoas. Eu percebo muito isso. Antigamente a gente via pessoa, a gente via até quando a gente tinha, porque a gente tá na mesma faixa etária, quando a gente tinha 18, 20 anos, a gente via o cara de 35 velho. Via. Eu lembro uma história até engraçada. Meio acabadinho já, né? Não, mas naquela época, a gente via. Na época eu olhava, você tá meio acabadinho. Eu lembro que até hoje eu tinha 17 anos e tinha uma amiga que tinha 17. E ela ficou com um rapaz de 28. Eu falei, meu Deus, ela tá ficando com um velho. O cara tem cabelo branco e não sei o quê. E eu, moleque, revoltado, né? Quando eu cheguei aos 28, eu falava assim, pô, esse cara... Eu lembrava sempre disso aí. Eu falava assim, cara, esse cara não era tão velho. Esse cara é jovem. Aí hoje, eu com 51, eu falo assim, era um bebê. Então, assim, a cabeça da nossa hoje é muito mais jovem. Sim. Né? E eu não me vejo... Eu me vejo com uma aposentadoria. Claro que isso é legal, porque é um apoio financeiro que você tem, porque é a melhor idade, como a gente sempre fala, é onde a gente quer, a gente já tem a experiência, a gente quer usufruir daquilo que nós trabalhamos, que nós conseguimos. Então, acho que é muito importante mesmo, a gente parametrizar isso na vida, né? E um ponto, assim, que eu vejo, Alexandre, isso que você está trazendo, né, de uma maneira descontraída, mas muito legal, muito rica, né, na sua contribuição, é o que a pessoa tem que pensar que, assim, o plano de previdência complementar é para te dar a segurança financeira para sua vida. Mas você tem que ser ativo. Sim. Sempre. E eu tenho um exemplo, né? Cada um de nós temos os nossos ídolos, né? Ou as nossas referências, vamos colocar assim. E para mim, a minha referência é minha mãe. Ela está com 90 anos, fez a semana passada, eu tive a oportunidade de estar com ela. Assim, uma situação Como já... que é o nome da sua mãe? Irene Salmória. Um abraço, Irene. Um abraço. Tudo de boa. A minha grande referência. Que legal. E eu trago esse exemplo dela assim, porque hoje ela está numa situação bem delicada de saúde, né? Bastante limitações. Mas eu tive a oportunidade, em alguns momentos muito presente, outros um pouco mais distante, de sempre acompanhar a vida ativa dela. E como foi importante para ela chegar a esses 90 anos. E quanto ela pôde ser ativa, mesmo cuidando das atividades da casa dela. Sim. Né? Ali... ela fazendo a comidinha dela, ela cuidando da horta dela, cuidando das flores delas, porque essas pessoas têm a mão, parece que tem uma mão divina, divina, né? Sim. Vai lá, uma plantinha tá toda feiosa, parece que põe a mão, o negócio floresce. Piririm, pimpira. Coisa mais linda do mundo, né? E ela é uma dessas pessoas. E assim, eu pude acompanhar, assim, enquanto ela conseguiu ser ativa. Trabalhando. A vida dela sempre foi diferente. Hoje ela tá um pouco... até me emociona aqui, né? Porque não tem como. Ela vendo essa limitação e a gente vê como a coisa cai drasticamente a partir do momento que a pessoa deixa de ser ativa. Então, assim, plano de previdência, segurança financeira, você ter tranquilidade, mas parar nunca. Porque a natureza... Só um pouquinho. A minha vozinha, ela tem 96 anos. Ela é ativa, né? Ativa, ela trabalha até hoje. Ela trabalha até hoje. Eu vou, um beijo, tá? Mas Dona Chia. Dona Chia. Mas você sabe que a Alexandre sempre fala que a natureza não aceita desaforo. Então, assim, como você fala que... A natureza, eu falo assim, uma coisa interessante que eu percebo, né, da vida. Quando a gente não é mais útil, a natureza, ela é inteligente. Ela te elimina.
né? A gente vê que é assim que acontece. Então, por isso que a gente tem que estar útil na vida. A gente tem que estar se esforçando um dia após o outro para a gente estar... para não deixar a natureza mandar a gente pro outro plano, porque aqui é bom demais. Fazer algo diferente, né? Mas, ó, tô vendo que você tá emocionado, meu amigo. Não tem como. A mãe da gente. Sim. Uma riqueza tamanha, você falou da sua vozinha, é um negócio muito bacana. Né? Bacana mesmo. Legal. Eu vou agradecer ao nosso bate-papo. Foi maravilhoso, foi muito legal. Produtivo. Acho que muita gente vai repensar, pensar. Não é só pensar em banco, dinheiro, nem nada. É pensar no que você vai fazer da sua vida. Esse que foi a nossa conversa. As oportunidades, não deixando que você tem, né? A gente caminhando para o final aqui, eu quero primeiro agradecer a família Ferenha Cast aqui, né? A pessoa da Alexandre, da Daniela, né? Os colegas que estão nos apoiando aí, o Edson, Edmilson, a Samara. Então, gratidão aos meus colegas também, Simone e Flávio, que estão aí junto com a Ana Gilza e a Darli ali nos bastidores, né, dando todo o suporte, né? Isso aí. Nós estamos aqui, tá bacana, mas tem todo um aparato, uma equipe enorme aqui atrás. Né? Falando tanto em segurança hoje, né, dessa tranquilidade. Então, assim, a nossa gratidão. Quero aproveitar aqui a oportunidade em nome da nossa presidente Aifa. Diga de passagem, uma coisa muito importante aqui, de 14 centrais que existe hoje no sistema Cicobi, ela é a única mulher presidente. Nossa, que bacana, que chique. Então começa a ver a força, né, Sim. das mulheres também no cooperativismo de creche, né? Então ela é certamente uma referência. Quero, em nome dela, agradecer a vocês pela oportunidade, né? A oportunidade de levar, né, e compartilhar esse conhecimento para a sociedade. Ter sempre em mente, né, somos eternos aprendizes. No momento que a gente entender que sabe tudo, aí começou ao caminho para o insucesso, né? Então, assim, aprendizado sempre. E em nome de todo o time, dos meus pares, José Augusto, Mônica, né? Agradecer a toda a família Cicobi União MTMS também pela oportunidade. E mais felizes ainda, né? Sabendo que vocês são cooperativistas, são cooperados, associados e estão ajudando a transformar esse mundo, mesmo que no mercado financeiro. E com esse trabalho de vocês agora aqui, né? De compartilhar que nasceu com essa essência, né, Alexandre? A gente falava um pouquinho, né, de vocês levar a informação para a sociedade, levar a informação para a comunidade. Então, parabéns aí pela iniciativa, né, pelo aprendizado e por esse lindo trabalho que vocês estão realizando aí em prol da sociedade. Obrigada. Muito obrigado. É isso aí, galera. Mais um programa que teve, maravilhoso, com muita coisa legal. Não esqueça de compartilhar nossos vídeos, deixar o seu recado e o sininho, o like, tá? Dá o like. O likezinho. O like é da Dani, por isso que eu nem falo. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Valeu, pessoal. Um abraço. Gratidão.